Fala, investidor, tudo bem com você? Seja bem-vindo a 2021. Nesse vídeo nós vamos falar qual vai ser a melhor estratégia para a gente operar opções aqui em 2021. Eu vou te falar de maneira simples qual que é a nossa estratégia frente a esse ano tão desafiador. Antes da gente começar, vou pedir para você clicar em gostei. Isso ajuda demais o canal, isso ajuda as pessoas que estão procurando, que estão tentando aprender sobre opções a encontrar esse vídeo. E se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Você pode se inscrever aqui embaixo, ativar as notificações para você ser lembrado quando a gente liberar vídeos novos. O primeiro ponto, a gente tem que perceber que 2021, querendo ou não, é a continuação de 2020 e com isso as nossas estratégias que a gente estava fazendo para 2020, elas vão servir muito bem para a gente nesse cenário de agora. A minha estratégia no final de 2020 era focada em direcional, era focada na alta e a gente vai continuar assim. E eu vou te explicar os mecanismos que a gente vai utilizar para se proteger caso o mercado reverta ou caso o mercado perca esse ânimo todo de subir e comece a andar de lado. Essa nossa estratégia, ela é baseada na alocação de operações. Assim, conforme o mercado vai mudando, conforme a gente vai notando algumas características, a gente vai mudando o percentual das nossas operações. Só para deixar claro, essa nossa estratégia para a parte especulativa da nossa carteira. A gente ainda continua com uma carteira de longo prazo, a gente continua fazendo venda de put para adquirir novos ativos, aportando todo mês, e a gente continua fazendo venda coberta para gerar mais caixa, para gerar mais aportes e até, se precisar, gerar caixa para colocar aqui nas operações com opções. Então aqui existe uma sinergia entre a nossa carteira de longo prazo e as nossas operações especulativas. E o que eu vou te explicar hoje consiste principalmente no trade, nas operações especulativas, que é tentar ganhar muito utilizando pouco. Então esse é um alerta porque algumas pessoas costumam dizer que eu deixei de lado a parte conservadora. Eu deixo de maneira muito bem separada esses dois lados da carteira. São separados, mas eles conversam entre si. As opções ajudam nos aportes, porque as opções geram bastante lucros, geram aportes na carteira de longo prazo. E quando, se algum dia eu precisar, eu posso usar a parte da venda coberta aqui para ajudar a financiar aqui essas opções. Então o primeiro princípio que nós vamos utilizar, eu vou precisar de um gráfico para te mostrar, para te explicar. Eu não costumo utilizar análise gráfica, análise técnica nas minhas operações, mas para ficar claro aqui vai ser muito mais fácil eu te mostrar em um gráfico. Isso que você está vendo é o gráfico do Ibovespa mensal desde 2005 aqui. Então aqui, por que nós estamos utilizando o gráfico mensal? Porque nossas operações são todas longas, elas têm pelo menos um mês de duração. Então essa variação diária mais cotidiana não vai importar tanto pra gente, vai importar pra gente um time frame maior. Eu quero te dizer o seguinte, para quem faz análise técnica, para quem entende, vai ficar fácil de entender isso aqui. A gente vai operar, mesmo sem olhar gráfico, a gente vai operar a tendência utilizando essa estratégia. A gente não quer acertar a reversão, a gente não quer acertar quando o mercado para de subir e começa a cair, ou quando ele para de cair e passa a subir. A gente vai operar esses períodos entre os momentos de reversão, que é o período de tendência. A gente pode ver que, de modo geral, o movimento da bolsa, ele é muito longo e devagar. Olha como a gente teve uma alta enorme de 2016 até o começo de 2020 e como a gente teve uma queda bem gradual, só que lenta até, de 2010 até 2016. Então a gente pode dizer que os movimentos aqui da bolsa até certo ponto são devagar. Essa é a minha visão. Eu comecei operando alavancado em moedas antes de vir para a bolsa. Então, quando eu vim para cá, eu tive essa visão clara de que a bolsa tem um outro ritmo bem mais devagar. E a gente pode se aproveitar disso, a gente pode surfar nessa tendência. Mesmo esse ano, olha como os movimentos foram claros. Simplesmente teve dois movimentos esse ano. Teve uma queda e teve uma alta. Se a gente visse dessa forma e operasse de maneira simplista, a gente teria como a gente teve no meu caso e de muitas outras pessoas que operaram dessa forma, teve um resultado muito positivo. Então a nossa visão aqui do mercado é extremamente simplificada, a gente não quer ganhar pequenas variações de preço, a gente vai ganhar variações maiores. Olha que interessante esse gráfico. Se a gente voltar aqui até antes da crise aqui de 2008, que foi esse pico, você vai ver que a alta foi de 2002 até 2008, depois caiu aqui de 2008 até o final aqui de 2008, ainda ficou aqui no fundo até começo de 2019, depois passou a subir bastante e foi até março
março, abril de 2010. Eu vejo esses movimentos como movimentos devagares, então a gente não precisa se preocupar em tentar acertar o momento certo. Quando o mercado começar a virar, a gente vai ver uma série de indícios aqui e a gente começa a gradualmente mudar a alocação das nossas operações. Então beleza, time, entendi, a gente não vai operar reversão, a gente vai operar tendência. E quais são essas operações que você está falando? Você pode estar pensando nisso e eu vou te explicar agora. A gente vai se basear em 3 tipos de operações. Uma parte das nossas operações vai para apostar em direcional. No caso da alta, a gente vai utilizar uma operação que eu tenho falado bastante, que é a compra a seco de opções longas. As opções longas, elas são fundamentais para a gente operar grandes movimentos. A gente consegue ter lucros grandes operando dessa forma, comprando opções longas e baratas. O princípio é esse. Uma parte das nossas operações vai para essa operação. Outra parte já vai para uma operação, ela é direcional, porém ela tem segurança caso o mercado venha contra, que são as travas de crédito. No caso da alta, a trava de alta com put, ela vai ser muito útil em momentos em que o mercado fica devagar e passa a subir ou cair de maneira gradual. De modo geral, a gente vai usar a trava de alta com put quando a gente vê, mesmo que devagar, uma tendência de alta. O segredo aqui, na verdade, é que sempre a gente vai ter uma participação dessas 3 operações. O que a gente vai mudar é a quantidade que a gente vai operar em cada uma. Em cada momento que a gente identificar características próprias, a gente vai passar a ter mais compras a seco, ou então a gente vai ter mais travas de crédito, como a trava de alta com put. E a terceira operação é uma operação que não é direcional, ela é de volatilidade, de movimento, que é o strangle. Por exemplo, a gente está chegando numa alta histórica do Ibovespa. Com isso, o que a gente pode fazer? A partir do momento que você tiver dúvidas para onde o mercado vai e você acha que pode cair com força, você pode aumentar a sua alocação das suas operações no strangle, porque ele ganha mesmo se o mercado subir ou se cair. A única coisa que a gente precisa é que ele suba ou caia muito. A gente vai ter proporção diferente para cada uma dessas 3 operações, dependendo do cenário que a gente encontrar. Para começo de 2021, o que eu vou fazer? Eu vou continuar o que eu fiz no final, do meio para o final de 2020, que é continuar forte na alta. Eu ainda tenho opções a seco compradas longas, eu tenho meu alvo que é um pouco acima do valor que tá, eu tenho uma participação pequena para razoável em strangle, eu tenho uma participação intermediária em trava de alta com put. Em todos esses meses a gente lucrou com essas operações. Então legal é isso, que essas operações, mesmo sendo diferentes e sendo ideais para cenários diferentes, elas conseguem lucrar juntas, elas não excluem uma ou a outra. Em alguns cenários elas, uma ou outra só que vai lucrar, mas tem cenários que todas as 3 lucram. Foi o que aconteceu esse ano. Certo, Jimmy, mas o que eu vou fazer? Como que eu vou saber quanto que eu tenho que alocar para um ou para outra operação? O que eu vou ver para mudar a quantidade de dinheiro que eu coloco em cada operação? Então são 2 fatores principais. O primeiro fator que eu costumo utilizar é a velocidade em que o mercado está subindo ou caindo, que seria mais ou menos a volatilidade. A gente analisar a força que esse mercado está subindo ajuda bastante a gente a verificar se a gente tem que colocar mais recursos em compras a seco do que em travas. Quando o mercado está mais devagar, mas ele continua numa tendência, a gente costuma aportar mais, colocar mais dinheiro nas travas a crédito. 2020 foi muito difícil, mas no caso das opções, em operações que aproveita desse movimento rápido, como compras a seco, ele foi ótimo, deu para ganhar muito dinheiro com esse tipo de operação. Então por isso que já faz algum tempo legal que eu até tenho falado para vocês das opções longas e tal, das compras a seco, porque já faz um tempo legal que a gente está posicionado nisso, a gente já embolsou um lucro legal, esse lucro a gente está fazendo ele, parte dele vai para a caixa de aporte, parte dele vai para sustentar as próprias operações de opções. Então continuando aqui, um primeiro sinal é a velocidade, a vontade que esse mercado tá de subir ou de cair. Isso ajuda bastante a gente determinar quais essas 2 alocações. Se o mercado começa a subir devagar, a gente vai tirar bastante das compras a seco, vai colocar em travas a crédito e também a gente já começa a alimentar mais o strangle, porque o mercado ficar devagar pode ser sinal de reversão e o strangle vai servir para isso. O strangle, quando o mercado derrete, quando o mercado cai bastante ou se ele continua subindo, a gente consegue ter lucro para os 2 lados. Ele é uma forma da gente se proteger aqui da queda sem simplesmente ficar gastando dinheiro sempre com puts. A gente vai montar o strangle no lugar de só operar seguro, as compras de puts. A gente vai comprar os 2 aqui
aqui, a gente vai separar o capital em strangle e não em só puts, como algumas pessoas fazem. Então, além da velocidade, a gente vai utilizar um outro fator, que é que se o mercado estava subindo, ele parou de subir e ele passou a cair. Caiu muito. A partir de uns 10%, a gente já revê as alocações novamente. A partir do momento que cai uns 10%, vai afetar as travas, vai secar as nossas calls, vai começar a ter uma engordada na parte das puts. Então aqui a gente já pode começar a realocar. Primeira dúvida que você pode ter, mas Jimmy, nesse caso a gente não vai ter prejuízo porque reverteu e a gente estava mais alocado para cima do que para baixo? E a resposta é que não, porque o mercado faz movimentos lentos. Então até ele reverter de verdade, a gente já lucrou por vários meses. A gente já teve um lucro grande. O bom das opções é isso. Quando a gente perde 1. Quando a gente ganha, a gente pode ganhar até 10, por exemplo. Na verdade, a gente pode ganhar até mais, mas é um exemplo de que a gente pode ganhar muito mais do que a gente perde. Então a gente vai ganhar nesses movimentos lentos e quando reverter, a gente pode sim ter algum prejuízo, só que ele é mais do que compensado pelo lucro que a gente teve. Então aqui é um segundo sinal, é a queda. Caiu demais, começou a entrar no prejuízo as travas, começou a zerar as calls, a gente vai realocar, vai mudar a alocação. Se a queda tá rápida, a gente vai colocar força nos strangles e vai secar as outras operações. Se a queda continuar, passar de 15% e principalmente ela continuar rápida, a gente vai começar agora a trocar a compra de call por compra de put. Se a queda continuar, só que devagar, a gente vai crescendo aqui, só que as travas a crédito, mas não a trava de alta com put, mas a trava de baixa com call, porque se caiu 10, 15 e continuou caindo, a gente já pode ver que é uma reversão de tendência. Caiu uns 20%, a gente já tem claro ali que tem uma queda razoável. Passou de 10% é um alerta, 15% já é um alerta maior, 20% já tá ficando claro que na verdade a gente teve uma reversão de tendência e compensa a gente mudar o lado das operações. E claro, primeiro, nesse momento de transição, primeiro a gente vai dar importância pro strangle, principalmente se estiver rápido essa queda, do que para as outras operações. Se a gente vê essa queda, só que gradual, a gente vai dar importância para trava de baixa com call, que é a mesma coisa da trava de alta com put, só que apostando com direcional para baixo, com segurança de alta até 10%. Subindo até 10% lucra e qualquer valor para baixo lucra também. Então é essa a ideia, é esse o racional da nossa estratégia, da nossa alocação de operações. Aí a gente vai fazendo isso e vai identificando fatores para a gente alocar mais ou menos em uma ou outra operação. Com essa estratégia, o momento de queda passa a ser muito positivo, porque é onde a gente vai encontrar mais oportunidades. Depois que o mercado passa a cair, a gente tem que identificar dois fatores. Uma crise. Uma crise é muito claro de perceber, é uma queda muito radical. Se caiu demais, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a recuperação turbinada, que eu já expliquei aqui no YouTube, que é uma forma de operar depois da queda. Já aconteceu a crise, já caiu tudo. Mesmo se você não pegou a queda, alguma coisa assim, a recuperação turbinada faz você sair dessa queda, dessa crise, de maneira melhor do que você entrou nela. Você sai da crise com lucro, isso, e você não precisa acertar a queda, você opera a recuperação turbinada depois que o mercado já caiu. E o outro ponto, independente se for crise ou não, o que nós vamos fazer? A gente vai passar a observar os indicadores fundamentalistas das empresas. Se a gente, por exemplo, um indicador que é muito bom para dar sinal de compra, no meu ver, é o dividend yield. Se você vê que uma empresa boa, uma empresa que dá lucro, uma empresa que o risco dela é baixo, se ela está com dividend yield alto, por exemplo, uma empresa que tem lá um dividend yield hoje de 4%, 5%, passa a ter uma queda e começa a bater 8%, 9% ao ano. A partir daí, isso já é um sinal de compra. Você pode pegar, o que você vai fazer? Todas as suas operações com opções, elas vão te gerar caixa. A gente separa o lucro das opções em duas partes, para sustentar as próprias operações com opções e para fazer aportes. E aí que entra esse aporte. Nós vamos aportar a partir do momento que a gente vê esses indicadores. A gente está vendo que tá dando esses sinais de compra, a gente pega o caixa lá, o valor, aí vai depender do valor que você tem, mas aí você divide de maneira gradual. Pode dividir ele mensal ou semanal, dependendo do tamanho do seu caixa. Divide lá em 10 vezes ou, como eu disse, depende de como tá seu caixa aí. Então, um valor bacana seu caixa, você divide lá em 10 partes e passa a fazer aportes graduais. Você não precisa acertar o fundo, porque sendo gradual e se continuar caindo, você vai continuar comprando conforme vai caindo. E se já bateu o fundo e tá subindo, você vai pegar o preço ali mais baixo e você vai aproveitar essa promoção dessas ações. Então, eu te dei um panorama
panorama geral da minha estratégia para 2021. É uma estratégia bem completa, bem madura, espero que você tenha pego. Já é algo mais avançado porque demanda uma série de gerenciamento, uma série de conhecimentos prévios que talvez, se você for iniciante ou até intermediário, sabe operar uma operação ou outra, mas não está acostumado a lidar com várias coisas ao mesmo tempo, pode sim parecer muita coisa, mas é questão de costume. Logo, você vai se acostumando, você vai organizando bem as suas estratégias, ou você fazendo parecido como eu tô falando, você vai acostumando a lidar com isso. O racional da nossa estratégia é esse. Qualquer dúvida você deixa aqui nos comentários, ou então manda lá no Instagram direto, eu deixo as caixas de pergunta pra gente responder. Aí a maioria das vezes eu respondo lá, algumas vezes eu respondo aqui no YouTube. Me adiciona lá no Instagram, se você ainda não me adicionou, pra você ter esse contato, pra você poder mandar essas dúvidas pra mim. Então é isso, pra concluir, a gente vai alocando percentuais diferentes dessas 3 classes de operações e a gente vai utilizando alguns sinais pra mudar a porcentagem de cada um. Basicamente as operações que eu sempre falo pra vocês, mas eu acho que eu nunca tinha falado de maneira toda casadinha assim, toda posturada aqui numa estratégia só. Mas essa é a minha ideia de especulação com opções que eu acho muito interessante. Como eu já disse, eu não abro a mão da minha carteira de longo prazo porque ela que vai me sustentar quando eu for aposentar. Ela cada vez fica maior, cada vez a gente aporta mais, cada vez me paga mais dividendos, dá cada vez mais prêmio na venda coberta. Existem essas duas coisas e eu caso elas bem, como eu te disse, no final da operação, aqui no caso de uma queda, eu gosto muito de usar o caixa que as opções me deu para aportar na minha carteira de longo prazo. Então ela acaba dando uma engordadinha, mesmo numa queda, mesmo numa crise, a minha quantidade de ações aumenta bastante. E me fala você, qual que é a sua estratégia para 2021? Me fala aqui nos comentários como que você está operando, qual que é o racional das suas operações, das suas estratégias. E eu desejo para você que você tenha um ótimo 2021, que seja muito melhor que 2020, que a gente consiga aprender, que seja um ano de renovação e de muito crescimento pra gente. E por fim, eu vou pedir para você clicar em gostei, que isso ajuda demais o canal, isso ajuda o vídeo a chegar nas pessoas que estão estudando. Eu vou pedir para você também se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações, isso vai te ajudar a lembrar do canal, te lembrar dos próximos vídeos e também ajuda o canal. Então é isso, muito obrigado meu amigo investidor por estar aqui comigo até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.